Saudações históricas, o meu nome é Ícaro Amorim Martins, eu sou professor de História da Rede Estadual de Ensino do Ceará e vou compartilhar aqui um pouco da experiência de pesquisa, da pesquisa desenvolvida no mestrado profissional em Ensino de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Prof. História da UFRN. Ao longo de 2 anos, entre 2016 e 2018, eu desenvolvi uma pesquisa cuja temática, cuja problemática, na verdade, se deu a partir das questões das identidades negras no Brasil. A pesquisa se intitula Se Eu Não Sou Negra, Eu Sou o Quê? Da importância de discutirmos discriminação racial, interseccionalidade e empoderamento em sala de aula. Vale destacar que o mestrado profissional em ensino de história ele tem exatamente esse objetivo de desenvolver e fomentar a pesquisa interconectada, né? A pesquisa acadêmica extremamente conectada com o espaço escolar, com o ambiente escolar, por isso que os professores de história faz parte, o critério maior ser professor de história em sala de aula. Então a gente trabalha e pesquisa dando aulas enquanto está no chão da escola, o que nos traz muita possibilidade de verificar, de constatar e de refutar, se for o caso, uma hipótese, uma ideia, uma vez que a gente está o tempo todo ali em contato com os estudantes e verificando a eficácia e a pertinência ou não das nossas hipóteses como pesquisadores. Bom, a minha pesquisa, ela tem a introdução e 3 capítulos. O primeiro capítulo se denomina Desigualdades étnico-raciais, um debate ainda necessário, e tem 2 divisões: Demandas do movimento negro e políticas públicas de reparação histórica, e Só de Brincando, né? Uma expressão muito utilizada, é só brincadeira, quando na verdade não é. Escamoteamento e naturalização do racismo na escola. O segundo capítulo traz o advento do empoderamento, nova perspectiva de enfrentamento à discriminação étnico-racial. Também se divide em 2 partes, a nova face do movimento negro e da cultura juvenil, e uma outra denominada Consciência Histórica, eu vou erguer minha cabeça e seguir adiante. Essa é uma frase dita por um estudante negro entrevistado, dentre tantos outros que entrevistei. Depois de relatar sua trajetória nas escolas por onde passou, de ter enfrentado muitas situações de humilhação e de vexame público por conta exatamente de ser menino negro, ele termina com essa frase: eu vou erguer minha cabeça e seguir adiante. No terceiro capítulo, o terceiro capítulo se chama O Ensino de História no Fortalecimento de Identidades e de Direitos. Tem 2 divisões também, uma delas é o processo de produção do material didático, e a segunda é a sequência didática propriamente dita para o ensino de História do Brasil nos dias atuais. Na introdução, apresento a problemática acerca da identificação étnico-racial na escola. Uma pergunta bem incipiente que perpassou toda a pesquisa: você se considera o quê com relação à sua cor, à sua raça, à sua etnia? A introdução também coloca considerações sobre a temática inicial de pesquisa, que partiu dessa ideia da identidade negra na escola, e as reflexões sobre uma experiência de pesquisa preliminar acerca da identidade negra na escola, ou seja, qual foi o motivo de empreender uma pesquisa sobre identidades negras, sobre a questão racial no Brasil, né? Isso no espaço escolar. No primeiro capítulo, a gente fala sobre o movimento negro brasileiro, suas demandas e conquistas com relação às pautas educacionais,
como estamos falando do espaço escolar, das questões que estão dentro de sala de aula, então, como que o movimento negro pautou, o que ele conquistou ao longo dessas décadas, notadamente no Brasil pós-republicano, referente às pautas educacionais. Também faço referência à história e cultura africana e afro-brasileira como conteúdo obrigatório, a Lei 10.639 de 2003, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Ainda no capítulo 1, colocamos sobre a sustentação teórica do conceito e da prática de ensinar história, né, de aprender história, qual é a nossa base teórica para discorrer sobre tudo isso. Ainda no capítulo 1, falamos sobre a persistência da discriminação racial na escola, o reflexo, né, que é na sociedade, o insulto racial na escola, como é que se dá esse insulto racial, né? A partir das piadas, palavras e brincadeiras com fins de ridicularização e humilhação da pessoa negra. Análise de trabalhos acadêmicos que se dedicaram a pesquisar conflitos étnico-raciais no ambiente escolar, com ênfase na percepção dos próprios estudantes. Sempre é isso, sempre com ênfase nos próprios estudantes, sempre colocando os estudantes para falar, para dizer aquilo que eles têm vontade, que eles têm desejo e também que eles fazem questão de dizer. Já no capítulo 2, eu apresento o fenômeno do empoderamento como marca da cultura juvenil atual, com direcionamento para o empoderamento de estudantes negros. Há também uma apresentação da percepção de uma nova face do movimento negro, que, de acordo com o historiador Petrônio Domingos, pode ser interpretada como a quarta fase no movimento negro. E há uma série de análise do discurso, né, do conteúdo, desse empoderamento das juventudes negras. A gente coloca ali o que esses jovens, o que essas juventudes da atualidade, da contemporaneidade escutam, o que leem, como interpretam, enfim. E há também uma reflexão sobre o conceito de empoderamento e de interseccionalidade, quando a gente traz aí as contribuições de Angela Davis e também de Djamila Ribeiro e de tantas outras intelectuais, mulheres intelectuais negras que trazem muito à tona essa questão da interseccionalidade como não só como um conceito, mas como uma prática de pesquisa que precisa ser empreendida no sentido de compreender as várias estruturas de opressão que se superpõem e que incidem na vida e na trajetória das pessoas negras, no nosso caso no Brasil e mais especificamente no espaço escolar. O capítulo 2 também apresenta táticas de empoderamento por jovens negros e suas formas de ativismo, então, como a apropriação dos meios de comunicação de massa como instrumento de empoderamento, para difundir suas ideias, né? Produtos e serviços de negros para negros, como que isso decorreu nos últimos anos. Fala também sobre os negros como consumidores de bens de mercado, sobre linha étnica, sobre produtos. E isso tudo interconectando com a vida dos meus estudantes, no caso, né? Na escola Caíque Maria Alves Carioca, que é a escola onde eu trabalhei, né, na época da pesquisa, que fica na periferia, onde eu também moro, né? Inclusive estudei nessa escola. No capítulo 2, há ainda a apresentação da proposta didática do questionário, que a gente trabalhou com ele ao longo da pesquisa, e sobre os resultados desses questionários. E aí vem um capítulo 3, que é muito pragmático, ele apresenta o produto didático da minha pesquisa, que veio a ser um vídeo chamado Identidade Negra, Juventude, Afirmação e Empoderamento. Esse vídeo está disponível no YouTube, é um vídeo feito para ser utilizado nas aulas de História e para iniciar os debates acerca das relações étnico-raciais, para discutir o racismo e também para discutir e pensar maneiras de promover orgulho étnico-racial. É isso. Essa pesquisa culminou e finalizo com esse livro, com o mesmo título e o mesmo conteúdo. E eu agradeço.